Olá, turma, tudo bem? Sou a professora Lana. Hoje nós iniciaremos mais um módulo que é a disciplina de clínica cirúrgica, tá? Iremos falar do complexo, do bloco cirúrgico, da sala cirúrgica, como é que funciona todo o aparato, porque nós sabemos que quem faz o auxílio das cirurgias é o técnico de enfermagem, então é uma disciplina fundamental para vocês, tá? Então, essa aula é destinada ao grupo 2, tá? Que não foi a primeira aula, é claro que ela vai estar disponível para quem quiser assistir, se alguém do grupo 1 quiser assistir novamente, esteja à vontade, tá bom? Então, eu vou abordar o assunto aqui exatamente o que foi abordado em sala de aula, tá? Lembrando que a aula online ela é bem mais curta do que a aula presencial, porque como a aula é gravada, nós não temos interrupções, nós não temos perguntas, então termina que a aula presencial é mais longa porque os alunos interagem, os alunos perguntam, tiram dúvidas, a coordenação vai até lá dar algum recado, falar alguma coisa, e termina que a interação é maior. Como a aula online é gravada aqui, ela é ininterrupta, é somente o professor falando, no caso eu, ela termina que é mais curta, mas o slide, o assunto abordado é o mesmo, tá? Então, eu vou colocar na tela para vocês o slide, o material que foi compartilhado em sala, compartilhado que eu digo que foi administrado em sala, tá bom? Então, vamos lá começar, sem mais delongas, vou diminuir a minha tela aqui para facilitar a visualização de vocês e vou começar a colocar o material aqui na tela para vocês, tá? Então, na verdade, nós iniciamos falando na aula sobre os tempos cirúrgicos, tá? Tempos cirúrgicos ou tempos operatórios, como aparece aí na tela para vocês. Os tempos cirúrgicos, eles são divididos em 4. O que é um tempo cirúrgico, professora? O tempo cirúrgico é como uma cirurgia, ela é dividida. Então, em geral, 90% das cirurgias, elas são divididas em 4 tempos. O primeiro é a diérese, onde acontece a abertura de tecido, tá? O segundo momento é a hemostasia, onde acontece o estancamento de sangue, a parada de sangramento, porque, é claro, se eu corto o tecido, se eu rompo aqui, vai sangrar, então tem que fazer o estancamento. O terceiro momento é a cirurgia propriamente dita, e por último nós temos a síntese, que é o fechamento das bordas cirúrgicas, é o fechamento da lesão que foi feita para acessar o sítio cirúrgico. Então, descendo aqui no material, a gente observa, deixa eu subir aqui, ó, os tempos cirúrgicos ou operatórios. Como eu falei, são procedimentos ou manobras que acontecem de forma consecutiva, que são realizadas pelo cirurgião desde o início da cirurgia até a sua finalização, tá? Então, como eu falei, de um modo geral, nós temos 4 tempos que mostramos aqui. O primeiro deles, observem aqui, ó, é o momento chamado de diérese. Diérese significa cortar, seccionar, dividir. Dividir o que, professora? O tecido, a pele do paciente, a qual vai ser operada. O segundo momento é a hemostasia, vamos falar de cada um deles. Depois vem a cirurgia e depois vem o fechamento. A observação que nós temos aqui é que algumas vezes o tempo cirúrgico pode não ser seguido nessa ordem aqui. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, um acidente onde há o rompimento de tecido, entrou alguma coisa na perna da pessoa, entrou material, pedra, asfalto, um cano ou qualquer outra coisa. A diérese, que é o primeiro tempo cirúrgico, já foi feita, que é o rompimento do tecido, ou seja, o cirurgião muitas vezes vai pular essa etapa, porque se já foi aberto a pele, não precisa mais ele fazer uma abertura. Então, ó, temos aqui, ó, algumas vezes apenas um tempo cirúrgico pode estar presente, como por exemplo na abertura de um abscesso ou na sutura de um corte ocasionado acidentalmente. Um abscesso estourou na pele, por exemplo, um furúnculo. A gente sabe que com o tempo, com o passar dos dias e com a inflamação, o furúnculo estoura, o abscesso, ou seja, ele rompe a pele. Se essa pessoa for para o centro cirúrgico, a pele já está rompida, ou seja, a diérese já foi feita, o cirurgião só vai mexer no que já está aberto. Então, pula-se uma etapa, tá? Então, continuando o que nós temos aqui, começamos a falar sobre
A diérese, basicamente, como eu falei, a diérese é dividir, seccionar ou separar. Separar o quê? Os planos anatômicos ou tecidos para que possibilite a abordagem de um órgão ou de uma região que vai ser operada, tá? Então, o cirurgião vai provocar uma lesão no tecido, porque o corte para fazer uma cirurgia não deixa de provocar, não deixa de ser um tipo de lesão. Então, diérese é dividir. Lembrando que quem pretende fazer concurso sempre cai em concursos tempos cirúrgicos, algum deles, ou a diérese, ou a exérese, ou a síntese, ou a hemostasia. Sempre cai o conceito para você marcar a alternativa do qual a questão está falando. Então, é bom que a gente preste bem atenção. Então, assim, a diérese ela pode ser classificada de várias maneiras, mecânica e física, sendo que essas duas maneiras ainda se subclassificam. A diérese mecânica, o corte mecânico, é feito com instrumento cortante, como, por exemplo, o bisturi. A diérese física ela é feita com recursos especiais, ou seja, com recursos tecnológicos, que poderá ser o bisturi elétrico ou qualquer outro equipamento. Então, o que a gente vai observar aqui na sequência. Você pega aqui, ó, a diérese mecânica. Nós temos essas 4 formas. Quando ela é feita por punção, a punção, como está aí na tela, é para drenar líquido. Drenar, o que é drenar? Retirar líquido de alguma região, coletar líquido de algum espaço. Por exemplo, o paciente está com ascite, está com acúmulo de líquido na cavidade abdominal, na parede do abdômen. Isso significa o quê? Que esse líquido precisa ser drenado de alguma maneira. E como é que esse líquido vai ser drenado, professora? Com os materiais disponíveis. Geralmente é inserido uma cânula, tá? Então, a diérese mecânica por punção, olha, observem aqui, é drenar a coleção de líquido ou coletar algum fragmento de tecido, tá? Que também pode ser feito por agulhas ou por trocáteres ou qualquer outro material cirúrgico. Em relação aos materiais, nós veremos mais na frente, tá? Em outras aulas, vou levar alguns materiais para a sala para que a gente observe alguns materiais utilizados em sala de cirurgia. Então, punção pode acontecer também, por exemplo, de um pedaço de um órgão ou pedaço de algum tecido ou de algum tumor para ser enviado para a biópsia. Então, se alguma pessoa vai se submeter à cirurgia somente para a retirada de um pedaço de alguma coisa para fazer biópsia, para identificar algum problema, então ele está fazendo uma diérese mecânica por punção. Já a diérese mecânica por secção, aqui ó, observem, secção, é dividir ou cortar o tecido com o uso de material cortante. Essa aqui é a mais comum, tá? É a mais comum, que é feito com bisturi, com tesoura ou com qualquer outro tipo de lâmina, tá? É a separação do tecido, tá? E para separar o tecido, a pele, o sistema tegumentar, lembrem de anatomia. Para fazer essa separação, o cirurgião precisa de algum material cortante. E é claro que ele vai pedir para que você o entregue. Conforme ele fale, você entrega o material que ele está pedindo. A diérese mecânica por divulsão, aqui, ó, é o afastamento dos tecidos nos planos anatômicos sem cortá-los, tá? Utiliza-se o quê? Afastadores, tesouras com ponta, romba ou qualquer outro material que seja para essa finalidade. O que é isso, professora? A difusão é o afastamento do tecido, é quando já foi feito o corte e eu preciso abrir esse corte, afastar o tecido um do outro para que faça a abertura. Então, se vai cortar, por exemplo, o abdômen do paciente, é preciso colocar 2 afastadores para puxar o tecido, tá? Para que possa visualizar o órgão, estômago, baço ou qualquer outra estrutura que vai ser analisada, que vai ser operada, tá? Então, tudo isso é feito com equipamento específico. Outro tipo de diérese é a diérese por curetagem, dilatação ou deslocamento. A curetagem nada mais é do que raspagem de uma superfície de algum órgão. A curetagem a gente está mais acostumado a associar a questões obstétricas da mulher, mas curetar é raspar algum órgão. Nós estamos mais acostumados com o útero. Mas, por exemplo, se a cirurgia for para raspar a superfície do fígado, é um tipo de curetagem.
que é feito com a cureta. Cureta é o material utilizado para fazer a curetagem. Então, se o paciente vai submeter a uma cirurgia para raspagem do baço, ou raspagem da perna, ou de qualquer outro órgão que possa ter fragmentos, é um tipo de curetagem. Se o médico for utilizar a cureta, é curetagem, tá? Não necessariamente está relacionado ao aborto, onde a mulher faz a curetagem do útero. A dilatação, ela está relacionada ao processo para se aumentar o diâmetro de estruturas físicas anatômicas, tá? Aumentar o diâmetro, ou seja, é utilizado dilatadores específicos. Por que vai aumentar o diâmetro da estrutura, professora? Durante a cirurgia, para que essa estrutura seja melhor visualizada, tá? É como se você fosse dar um zoom naquele material, naquele órgão, trazer mais para perto para que possa acontecer uma melhor visualização dessa estrutura, tá? E a diérese mecânica por deslocamento é feita por separação dos tecidos de um espaço anatômico, tá? Separação dos tecidos de um espaço anatômico, feito por pinças deslocadoras ou deslocadores específicos, tá? É muito parecida com a outra, tá? Bem, é uma separação de um tecido, porém não é feito um corte. Professora, como é que eu vou separar um tecido sem fazer um corte? Esse tipo de diérese por deslocamento é para afastar cavidades naturais. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia no nariz. Não vai ser necessário cortar. É preciso fazer o quê? Dilatar, onde é colocado aqui, ó, por exemplo, uma tesoura da ponta romba, ou seja, de uma tesoura que não corte, que não tenha lâmina, e é feita a dilatação, a abertura ou deslocamento dessa estrutura para melhor visualização, tá? Então, passando aqui no material, nós iremos observar algumas imagens. Deixa eu ver se eu melhoro esse material aqui. Espero que esteja dando para ver. Deixa eu ver se assim fica melhor. Pronto. Aqui nessa imagem nós podemos observar os afastadores. Observem aqui, ó, isso aqui, ó, parecendo garfos, são chamados de afastadores, ou seja, foi feito o corte com algum tipo de bisturi e aí você, com a ajuda do cirurgião, coloca o afastador para melhor visualizar o órgão, tá? Aqui nós vemos a ponta de uma tesoura, aqui as linhas que está sendo realizada algum tipo de sutura, tá? Então, passando mais para outras imagens, aqui são os materiais que são realizados a diérese, o corte. Então, nós temos vários tipos de bisturi e vários tamanhos, tá? Tudo vai depender da estrutura a ser feita a cirurgia. Temos esse tipo, esse maior, e esse aqui que é o mais comum que a gente compra em geral para utilizar em casa, para fazer algum serviço, porque o bisturi ele costuma ser uma lâmina super amolada, então a gente utiliza realmente para outros serviços. Nós temos esse tipo aqui, ó, de ponta de bisturi. Aqui você consegue visualizar o tamanho, 20, 21, 18, 22, 24, como eu falei, o tamanho vai depender da estrutura, tanto do paciente quanto do tecido a ser cortado, se é um tecido mais mole ou se é um tecido mais rígido, tá? Então, continuando aqui, ó, nós temos esse tipo de lâmina, que elas são encaixadas aqui, ó, e aqui, ó, essa lâmina é menor, essa lâmina aqui é mais reta para fazer um corte mais reto, e essa aqui, ó, é para atingir locais no corpo que tem algum tipo de curvatura. Como eu falei, o material escolhido para a cirurgia vai depender do tipo de cirurgia e de qual região está lesionada, que vai precisar ser realizada essa cirurgia. Aí nós temos outra imagem, tá? Isso aqui, ó, são afastadores para que o cirurgião possa visualizar o órgão que vai ser operado. Aqui são as tesouras, nós vamos ver alguns desses materiais em sala. Nós temos aqui uns afastadores utilizados também, que é um afastador mais tecnológico, e por aí vai. E aí nós falamos da diérese mecânica e aqui a gente vai falar da diérese física, tá? A física, ela pode ser térmica. Térmica é quando o corte ele é realizado com o uso do calor, tá? A fonte desse calor é a energia elétrica, que é o mais conhecido,
o bisturi elétrico. O bisturi elétrico ele é extremamente utilizado. Ele é ligado numa fonte geradora de energia. E o bisturi elétrico ele é muito bom porque o cirurgião não precisa fazer força para cortar. Só encosta o bisturi, parece uma serrinha, ele já vai tremendo, já vai fazendo o seu papel. E é só encostando na pele, ele já vai cortando. O bom é que, como é utilizado o calor, à medida que o bisturi elétrico vai cortando, ele já vai cicatrizando os pequenos vasos do lado, ou seja, já melhora muito o sangramento daquela ferida operatória. Então, ele já vai cortando e cicatrizando, não é nem cicatrizando, mas vai cauterizando para que diminua o sangramento e possa facilitar a visualização. Por quê? Tem que ir fazer o estancamento desse sangue, porque se tiver muito sangue no local de fazer a cirurgia, ninguém visualiza nada, só sangue. Então, o sangue tem que ser ou sugado ou enxuto com gases, tá? Tudo vai depender da cirurgia. A diérese por crioterapia é quando é utilizado resfriamento brusco, como por exemplo com nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido é aquele gás que é super gelado, tá? É chamado, ele é líquido, mas quando ele toca em alguma estrutura, já congela essa estrutura logo de cara, tá? Então, ele é muito utilizado em larga escala? Não. Mais utilizado mesmo é por calor, que é o bisturi elétrico, mas a crioterapia também funciona. Outro tipo de diérese é aquela cirurgia que é feita a laser. O laser, todo mundo sabe que é um feixe de radiação, onde essa radiação penetra, o tecido penetra a epiderme e a derme, que são as duas primeiras camadas da pele. Também penetra a hipoderme, que é a terceira camada, que é a camada de gordura. Esse laser ele vem bem concentrado por raios infravermelhos, onde pode ser utilizado em larga escala. O uso hoje de laser está bem difundido, porém, como ele é uma tecnologia aparentemente nova, ele torna-se mais caro cirurgias a laser, porque quanto maior a tecnologia empenhada, mais caro fica o procedimento. Por isso que é utilizado mais em locais particulares. E também o laser está muito relacionado a cirurgias estéticas, a material de cirurgias plásticas, tá? Como depilação, retirada de sinais, de cicatrizes de espinhas, clareamento da pele, entre outras funções, tá? Então, esses três fazem relação com a diérese física. Então, observem aqui nessas imagens. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por laser, uma cirurgia por laser, o cirurgião está acessando o local da cirurgia, o sítio cirúrgico é o local da cirurgia, através de um laser que penetra a pele. Isso aqui, ó, é o bisturi elétrico. Isso aqui na mão do cirurgião. Observem essa fumaça aqui saindo, é porque à medida que ele vai cortando, já vai cauterizando. Observe que o sangramento está sendo mínimo. Se fosse utilizado o bisturi normal para corte, o sangramento seria maior. Esse bisturi elétrico vai estar conectado em uma mesa geradora como essa, uma fonte geradora de energia, tá? Então, ela precisa de energia elétrica para funcionar, tá? Então, nós temos áreas. Aqui, ó, crioterapia, como eu falei, quando é utilizado nitrogênio líquido. Esse tipo de cirurgia é feito principalmente para retirada de estruturas, por exemplo, remoção de espinhas. De espinhas não, perdão, de sinais. Aqueles sinais que ficam para fora da pele. Coloca-se o nitrogênio líquido, ele trisca no sinal, resfria e de tanto congelado, ele quebra, ele sai da pele. Então, o nitrogênio líquido é muito bom para retiradas de estruturas anatômicas indesejáveis, tá? Que não estejam relacionados com a estética. Então, continuando aqui, nós temos o segundo tempo cirúrgico, chamado de hemostasia. Todo prefixo hemo, aqui ó, H-E-M-O, está relacionado a sangue. Lembra do hemomar? Hemo é sangue. Itasia ou ístasis significa deter, ou seja, o significado da palavra está relacionado com deter o sangue ou deter o sangramento. Ou seja, logo após o corte, durante o processo cirúrgico, é feito o estancamento desse sangue. O paciente precisa parar de sangrar para que o sítio cirúrgico seja acessado. Então, observe aqui, ó, a hemostasia é o processo pelo qual se previne, ou seja, previne que sangre, ou que detém o sangramento, ou seja, já está sangrando e você detém que sangre mais, ou impede esse sangramento. E aí ele pode ser feito por 4
fases, ou por 4 coisas. Através do pinçamento dos vasos, ou seja, você pega a tesoura de ponta romba ou qualquer outro material, um clipe, por exemplo, e pinça os vasos. Ou seja, cortou aqui, se tiver algum vaso de grosso calibre, eu pego a ponta de um vaso e a ponta do outro e clipo. Faz o clipamento, o pinçamento desse vaso, para que o sangue que for correr nesse vaso sanguíneo, nessa veia ou nessa artéria, estanque, pare de sangrar. Quando terminar a cirurgia, você vai desclipar, tirar essa pinça para voltar a corrente sanguínea normal desse paciente, tá? O segundo modo de fazer o estancamento de sangue é por ligadura de vasos, tá? Fazer a ligadura desses vasos, tá? Reconectar os vasos sanguíneos. Hemostasia por eletrocoagulação é quando você faz com que o sangue coagule. Por exemplo, se eu me corto normalmente, eu só paro de sangrar porque o meu sangue coagula. Ele cria grumos, cria pequenos trombos, onde esses pequenos trombos vão entupir o vaso sanguíneo e vai impedir que eu sangre mais ainda. Então, a eletrocoagulação é a coagulação do sangue feito por material elétrico, lógico, né? E aí também é um recurso utilizado para fazer com que o sangramento do paciente cesse, tá? Observem aqui, ó, vários modos. Isso aqui, ó, é uma pinça que faz o pinçamento de vasos, tá? Então, é lógico que essa pinça não pode ser cortante, porque se você quer só clipar e apertar para impedir que o sangue passe, ela não pode ter uma ponta que corte, tá? Não pode ter nenhum tipo de lâmina. Então, aqui você vê outras imagens. E nós temos, por último, a hemostasia por compressão. Ela é feita por compressão da ferida. Pode ser feito com, por exemplo, durante a cirurgia, é feito com compressa. Coloca-se a compressa em cima e prende. Compressa nada mais é do que colocar alguma coisa em cima e prender. Por exemplo, quando você vai tomar injeção, quando tira a agulha, a gente coloca um algodão. Isso ali nada mais é do que uma hemostasia por compressão. Eu estou comprimindo a minha pele para fazer com que o sangue pare de sair, pare de jorrar. Durante a cirurgia, a mesma coisa. O paciente está com a cavidade aberta, o estômago, qualquer outra coisa, você vai utilizar compressas para limpar, para enxugar e fazer uma pequena pressão para estancar um pouco esse sangramento, tá? Então, continuando aqui. A hemostasia, como a gente já falou, ela pode ser prévia, preventiva ou pré-operatória. Quando eu já sei que antes da cirurgia o paciente tem possibilidade de sangrar muito, então a gente já se prepara. Se prepara para quê, professora? Nós temos a cirurgia, a hemostasia, perdão, medicamentosa e a hemostasia cirúrgica. Observe aqui. A hemostasia medicamentosa é lógico que é aquela feita a partir de exames laboratoriais e depois eu utilizo medicamentos. Como assim, professora? Qualquer paciente que vá para uma cirurgia eletiva, aquelas cirurgias que são marcadas, é feito risco cirúrgico. O que é isso? O risco cirúrgico é para saber se o paciente tem alguma disfunção, tem alguma doença genética, tem alguma coisa que possa fazer com que ele sangre durante a cirurgia. Então, se for identificado que esse paciente tem risco de sangramento, então ele já toma medicamentos coagulantes antes de entrar para a cirurgia. Porque pode acontecer que no momento que faça o corte para acessar o órgão a ser operado, ele sangre até a morte. Então, a hemostasia medicamentosa é quando o paciente toma medicamentos a fim de que o sangramento durante a cirurgia seja mínimo. A hemostasia cirúrgica é aquela onde há a interrupção em caráter provisório do fluxo de sangue. Observe, provisório do fluxo de sangue para a ferida cirúrgica para prevenir ou diminuir a perda de sangue. Por exemplo, garrote pneumático. Aperto. Garrote é apertar. Por exemplo, quando a gente vai tomar a injeção, coloca-se o garrote, né? Quando vai pegar uma veia. Na verdade, injeção não precisa de garrote, mas quando vai fazer a punção venosa, coloca-se um garrote. Então, esse garrote ele é temporário para evitar a perda de sangue, tá? Interromper o fluxo sanguíneo durante a cirurgia. Porque, repetindo, se tiver muito sangue no sítio da cirurgia, no local da cirurgia, o cirurgião não vai conseguir visualizar nada, tá? Só o sangue. A hemostasia, ela tanto pode ser temporária, quanto pode ser definitiva. Os nomes já são autoexplicativos. Temporária é quando eu utilizo essa hemostasia só por um período de tempo e depois restabeleço o fluxo sanguíneo normal desse paciente.
E a hemostasia definitiva é quando eu faço a obliteração, o fechamento total de um vaso sanguíneo. Ou seja, em poucas palavras aqui, ó, a hemostasia temporária ela é feita durante a intervenção cirúrgica para deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia. Por exemplo, compressão por instrumentos, tá? Como a gente já falou ainda há pouco, compressão. É utilizado pinças, como a gente falou, pinçamento de vaso, aplicação de medicação, que são os medicamentos coagulantes, vocês já viram em farmacologia, e o uso de hemostáticos. Já a hemostasia definitiva é pela obliteração do vaso sanguíneo em caráter permanente. Fechou o vaso total, fez-se uma sutura nesse vaso com bisturi. Professora, mas como é que eu vou fechar o vaso sanguíneo de um paciente definitivamente? É tudo analisado, só fechou-se definitivamente porque foi necessário. Muito provavelmente esse vaso foi lesado, não tem condições dele ser reconstituído, então fecha-se ele totalmente, tá? Por eletrocoagulação ou por laqueadura desse vaso. Laqueadura parece muito com clipamento ou pinçamento de vasos que foram rompidos, tá? E aí, o terceiro passo cirúrgico é a cirurgia propriamente dita, ou muito conhecida no meio da saúde, chamado de exérese. Esse nome aqui, espero que esteja dando para ver. Essa exérese é a cirurgia propriamente dita. É tudo que o cirurgião vai fazer naquele local. Então, observe, primeiro o paciente foi cortado, depois foi feito o estancamento do sangue para parar o sangramento, e agora é feita a cirurgia. A cirurgia tem várias finalidades que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, a cirurgia propriamente dita é o tempo cirúrgico fundamental, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico, tá? O momento em que o cirurgião acessa o tecido desejado visando o diagnóstico de alguma doença ou visando a correção de alguma coisa ou até mesmo a retirada de um órgão ou a colocação de um órgão, como por exemplo, um transplante, tá? E aí, o que tem que se acontecer? Procurar deixar de forma mais fisiológica possível. O que é isso? Sempre que uma pessoa passa por uma cirurgia, ela tem que ser fechada, terminada e deixar o paciente o mais normal possível. Isso é lógico, não precisa nem dizer, tá? Fisiológico aqui significa deixar dentro da sua normalidade, como possível. É claro que, por mais que passe por uma cirurgia, nunca a pessoa retorna 100%, dependendo da cirurgia, a sua função. Mas tem que deixar o mais normal possível, tá? E por último, nós temos a síntese cirúrgica. A síntese cirúrgica é o fechamento da ferida operatória, do corte que foi feito. É a junção, união das bordas cirúrgicas. Separou, agora vai unir, tá? Então, o significado de síntese é aproximar ou coaptar as bordas de uma lesão com a finalidade de restabelecer a continuidade do processo de cicatrização, porque é lógico, se tem um corte ou uno as bordas, é mais fácil do corpo cicatrizar e deixar uma cicatriz o mais agradável possível, tá? O resultado da síntese será mais normal, ou seja, será mais fisiológico, quanto mais anatômico for a diérese. O que significa isso, professora? Quanto melhor for feito o corte para a cirurgia, melhor será feito o seu fechamento. Se o corte tiver zigue-zague, pior vai ser para fazer a sutura, porque a sutura também vai sair em zigue-zague, porque vai ter que acompanhar o tecido que foi feito. Então, quanto melhor for a mão do cirurgião para realizar o corte dentro das limitações, melhor vai ser a sutura para fazer no final. Melhor para quem? Para o paciente, porque vai ficar uma coisa mais normal, uma coisa mais fisiológica, não vai ficar tão feio. E dependendo da extensão da cirurgia, da localização, por exemplo, na face ou na cabeça, não vai mexer tanto com a autoestima da pessoa, tá? Quando existem feridas operatórias, cicatrizes cirúrgicas horríveis, com certeza alguém que esteja assistindo deve ter alguma cicatriz de cesariana que ficou com queloide, que ficou alta, que ficou torta. Então, se tem essa cirurgia torta assim, é porque o começo dela, a diérese, lá em cima, quando a gente falou do corte, foi feito também de mau jeito, tá? Então, a síntese, ela tem várias classificações. Primeira, lembra que síntese é a sutura, costurar aquilo que foi aberto. Nós temos a síntese cruenta, esse aqui, ó, número 1. Síntese cruenta
é a aproximação ou união dos tecidos realizada por meio de sutura permanente ou removível, tá? O que isso significa? Sutura permanente é aquela que não precisa retirar os pontos. O corpo vai absorver. Geralmente são pontos mais internos. E a sutura removível é aquela em que o corpo não expele. Você tem que retornar ao posto de saúde ou ao estabelecimento que fez a cirurgia para remover os pontos, tá? São utilizados instrumentos apropriados, por exemplo, a agulha de sutura, os fios de sutura e etc. Professora, por que eu tenho que saber de tudo isso? Porque, como eu falei em aula, em sala, a pessoa responsável pela organização do centro cirúrgico basicamente vai ser o técnico de enfermagem. Existe uma equipe de enfermeiro, médico cirurgião, anestesista, mas quem faz a reposição de material é você. Então, se por acaso, no momento da cirurgia, o cirurgião quiser um tipo de fio cirúrgico, por exemplo, eu quero o fio 2.0, e não tiver, a culpa é sua de não ter observado que acabou. Quando você assume o plantão no centro cirúrgico, você vai fazer o checklist do que tem e do que não tem. Para aquilo que não tem, você fazer a reposição. Então, se por acaso faltou a pilha de um equipamento, a culpa é sua que não observou que já tinha acabado a pilha. Então, tem que observar isso. A síntese incruenta é quando a aproximação dos tecidos acontece por meio de gesso, ou seja, não é ponteado. A união é feita ou por gesso ou por adesivo, pode ser esparadrapo, band-aid, que band-aid é marca, né? Ou atadura, ou seja, quando a pessoa se corta, esse corte não foi tão profundo, daí não precisa fazer sutura, não precisa costurar, só une as bordas e faz o enfaixamento. Pode ser um enfaixamento, como eu falei, com gesso, com atadura, com esparadrapo ou qualquer outro material que faça fixação, tá? A síntese imediata, observe aqui, ó, é a união das bordas do tecido feita imediatamente após o término da cirurgia, que é a que mais é feita. Professora, todo paciente que sai da cirurgia, ele já sai fechado? Não necessariamente. Existe a síntese imediata, onde o fechamento da cirurgia acontece algum tempo depois. Por exemplo, o paciente passou por uma cirurgia e daqui a tantas horas ele vai precisar passar pelo procedimento cirúrgico novamente. Ou seja, muitas vezes ele não é feita a sutura, deixa aberto para daqui a umas horas não precisar reabrir esse paciente. Ou seja, é uma síntese imediata. Imediato é feito agora, mediato é feito daqui a algumas horas, algum tempo depois. Essa é a diferença. A síntese chamada de completa, aqui observe, é quando a união dos tecidos ela é feita de acordo em toda a extensão da cirurgia, de ponta a ponta. Abriu daqui até aqui, o fechamento acontece também daqui até aqui, tudo. Por quê? Porque existe outro tipo de síntese que é incompleta, que é quando a sutura não é feita completamente. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. É quando essa cirurgia ela é fechada não completamente. Por quê, professor? Porque muitas vezes deixa um pedaço aberto para colocar um dreno. Por exemplo, foi feita a cirurgia e o cirurgião abriu daqui até aqui. Fez uma incisão bem grande. No momento de fechar as bordas da cirurgia, o cirurgião pega e costura, faz a sutura, ó. Vai fazendo a sutura, isso aqui é como se ele estivesse costurando, né? Vai fazendo a sutura e só faz até aqui. E esse buraco aqui, professora, que ficou aberto, isso aqui, é onde ele vai colocar um dreno. Por exemplo, se for uma cirurgia, que você sabe, que o cirurgião sabe que vai drenar algum tipo de líquido, que vai sair líquido, se ele fechar, esse líquido vai ficar retido dentro da cirurgia e isso não pode. Então, ele deixa aberto, faz a colocação de um dreno e fecha o tecido ao redor desse dreno para que aquela cirurgia saia o líquido normal. Ou então, é quando o fechamento é feito de forma incompleta. Então, esse processo da síntese, o mais comum aqui, ó, o processo mais comum de síntese é a de sutura, tá? É aquela que é feito costurado, né? Como a gente sabe. Pode ser temporário ou definitivamente, tá? Ou permanente, perdão.
E o nome já é autoexplicativo. Temporária é quando há necessidade de remover o fio cirúrgico depois da cirurgia, tá? De 7, 15 dias depois, tudo vai depender do tipo de cirurgia. E a definitiva é quando os fios cirúrgicos não precisam ser removidos. Como eu falei, a pele absorve o tecido, aquela linha, e aí não precisa retirar. O próprio tecido, nosso próprio corpo engloba aquilo ali e absorve. Não precisa jogar fora, digamos assim. E aí nós temos alguns tipos, ó. Vai mostrar o passo a passo de uma síntese. Observe essa ferida operatória. Quando eu falo ferida operatória, o termo está correto porque qualquer coisa que rompa a pele da pessoa, de um paciente, é chamado de ferida. Então, a gente tem aqui ó, uma ferida operatória de ponta a ponta, foi aberto para visualizar algum órgão. Você observa isso aqui, ó, as bordas da lesão. Espero que esteja dando para ver. As bordas da lesão, deixa eu diminuir, baixar aqui, ó. Isso aqui tudo é tecido adiposo, é tecido de gordura. E a sutura, quando o cirurgião faz, ela vem de dentro para fora. Porque se eu fizer a sutura só dessas bordas aqui de fora, não adianta, porque o paciente vai ficar aberto por dentro. Então, vai morrer de uma infecção. E aí você continua. Aqui, ó, vai mostrando a sequência. Isso aqui é o fio passando aqui, ó, vai iniciar a sutura, o fechamento da cirurgia. E aí, ó, você e o cirurgião vão fazendo. Isso aqui é um afastador para melhor visualização. Aqui começou-se a síntese, o fechamento da cirurgia de dentro para fora, ó. Primeiro faz o fechamento por dentro, ele começou aqui, ó, está sendo fechado, vai unir as bordas da lesão. E aí, continuando, já está bem bonitinho, observe, ó, a sutura sendo feita, só falta mesmo fazer a sutura da parte de fora. Dependendo do tamanho da sutura, do tamanho na verdade, dependendo do tamanho do corte, a demora em se fazer essa sutura, demora muito. Por exemplo, a cirurgia de cesárea. 90% do tempo é só fazendo a sutura, o fechamento da cirurgia, porque quando a paciente deita na maca, anestesiada, cortar a pele, cortar o útero, tirar o bebê, é coisa rápida, coisa de 10 minutos é esse procedimento. O resto do tempo que demora é só fazendo sutura, 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 de dentro para fora, das várias camadas do tecido, como a gente sabe. Aí, ó, você já tem o fechamento, e aí você tem o fechamento total. Nesse caso aqui, observe que foi feito ponto a ponto, ou seja, o cirurgião vai fazendo e você vem com a tesoura aí, corta, tá? E tem aquele tipo de cirurgia de ponto que é contínuo, tá? Que a linha não é cortada. E por aí vai, até ficar fechadinho. Isso aqui, ó, é um exemplo que eu falei lá ó, de síntese, quando não é preciso suturar. É feito com adesivo. Aqui, ó, o corte foi feito, não precisou suturar, vai só unir as bordas da lesão com algum tipo de fita adesiva, tá? Esse aqui, ó, é um tipo de curativo, também para unir as bordas da lesão. O bom é que não fica uma cicatriz grande por conta dos pontos, tá? Por conta da sutura. Fica bem sutil a cicatriz. Observe aqui, ó, esse tipo de lesão foi feito por continuidade, ó. Cortou-se a linha somente aqui no final. Aqui é o início e aqui é o final da cirurgia. Nós temos aqui esse tipo de lesão é bem complicado de fazer a sutura porque não foi feito um rasgo, foi feito um corte descontínuo, ou seja, provavelmente essa pessoa se furou. Quando a pessoa se fura, acontece o esmagamento do tecido, ou seja, quando o corte é feito pelo cirurgião, ele é bem retinho, como se fosse aqui, ó. Quando é feito, por exemplo, me furei com uma barra de ferro, fica uma abertura de tecido toda desregular. Então, unir essas bordas é bem complicado. Por exemplo, um short. Rasgou um short. Quando o short descostura, bem na costura, é fácil de unir as bordas, manda costurar. Quando ele rasga mesmo, fora da costura, fazer a costura dessa região que rasgou é bem complicado, porque fica tudo torto. Não tem jeito, tá? Então, continuando aqui, ó, nós temos esse tipo aqui, ó, de sutura, vai fechando de dentro para fora, aqui ele já vai começar a fazer a sutura das bordas.
da lesão. Aqui nós temos, observe, nós temos uma fita cirúrgica para afastar o nervo ulnar. Lembra lá o nervo ulnar? Passa aqui, ó, no antebraço, onde tem um osso chamado de una, que fica do lado do rádio. Aqui é uma fita onde você vai passar por dentro. Isso aqui, ó, é o técnico de enfermagem puxando, segurando o nervo para que o cirurgião faça a cirurgia aqui. Isso aqui é um afastador, tá? Aqui, ó, exemplos de afastadores para visualizar a região da cirurgia. E assim continuamente, tá? Outro tipo de afastador. Tudo vai depender do tipo de cirurgia, o material escolhido, tá? Por aí vai. Basicamente, os tempos cirúrgicos são esses. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre a organização do centro cirúrgico. Como é que se dá a organização desse centro? Basicamente, o planejamento e a organização do centro é feito pela equipe, tá? E aí nós vamos falar quem são os componentes da equipe. Para começar, a cirurgia é o ramo da medicina que lida com enfermidades e condições que necessitam de técnicas operatórias, ou seja, que necessitam, de técnicas invasivas, tá? Então, a cirurgia ela é extremamente invasiva. É tanto que quando é feita uma cirurgia de grande porte, por exemplo, uma cirurgia cardíaca que é de peito aberto, que tem que cortar o osso externo, é bem complicado. O paciente sai da cirurgia, do processo de recuperação, bem dolorido, bem cansado, tá? E a cirurgia é dividida tanto quanto a sua finalidade, quanto a necessidade da realização. Então, o que é isso, professor? Nós temos aqui, ó, cirurgias quanto à finalidade, como é que elas são divididas. Provavelmente não dá para ver o restante da frase aqui, mas é o que eu estou falando. As cirurgias são divididas quanto à finalidade. Primeiro que elas têm fim diagnóstico, algumas cirurgias. Vou voltar aqui. Quando é que a cirurgia tem a finalidade diagnóstica? É quando não se sabe o que o paciente tem e vai se coletar algum tipo de material para fazer a biópsia, ou seja, para fazer o diagnóstico. Se ele tem câncer, se ele quebrou um osso, se ele o que for que seja. Ou seja, diagnóstica é realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença, ou seja, descobrir o que o paciente tem. O exemplo que a gente colocou aqui, ó, foi de laparotomia exploratória ou laparotomia exploradora. É aquela que é feita do abdômen, abre-se o abdômen inteiro para descobrir o que o paciente tem. Já fez exame de todo jeito, não descobriu o que essa pessoa tem, e aí é feita uma cirurgia para explorar. O que é isso? Abrir para procurar o problema em loco, porque se não for descoberto esse problema através de exame, nós vamos ter que procurar de forma manual. Abre-se a barriga toda do paciente, o abdômen, e vai procurar se é no estômago, se é no intestino delgado, se é no intestino grosso, se é no baço, se é no fígado o problema da pessoa, enfim, vai procurar, por exemplo, hemorragia interna. Quando a gente não sabe qual é o órgão que está em hemorragia, qual é o órgão que está sangrando, tem que abrir de ponta a ponta para ver quem é que está sangrando, tá? A cirurgia com a finalidade de curativa, 90% das cirurgias têm essa finalidade. Tem o objetivo de corrigir ou retirar a causa da doença. Aqui o nome extirpar é retirar. Por exemplo, apendicectomia, a cirurgia de retirada do apêndice. Você está extirpando, retirando aquilo que está causando mal ao paciente, ou seja, o seu apêndice, que está inflamado. E assim vai. Por exemplo, um rim, ele pode ser retirado quando ele começa a falhar. Se um rim começa a falhar ou para de uma vez, ele vai ter que ser removido, vai ter que ser retirado. Ou seja, por mais que você precise do rim, se ele parar, ele vai ser a causa de vários problemas que você vai ter enquanto ele não for retirado de dentro de você. A cirurgia, quando ela tem a finalidade de correção, ela tem a finalidade de reconstituir ou restabelecer a capacidade funcional que foi perdida ou que foi diminuída de um paciente. Por exemplo, fissura palatina, é aquele lábio leporino, quando os bebês nascem com o lábio rachado. Aquela rachadura pode ser só no lábio ou pode ser também lá no céu da boca. Lábio leporino é uma doença? Não, não é uma doença para ser tratado, mas é algo que mexe com a estética da pessoa e também pode mexer com a fala, pode tornar a pessoa fânia, falar pelo nariz, ou fazer com que a pessoa desenvolva a gagueira.
Então, a fissura palatina, ela não é curada, ela é corrigida, porque ela não é uma doença. Uma pessoa que nasce com lábio leporino, com lábio partido, ela não vai morrer disso de maneira nenhuma. Mas é bom que se corrija. E a cirurgia, quanto à finalidade paliativa, ela não tem o objetivo de curar. Ela tem o objetivo somente de diminuir os sinais e sintomas, de aliviar alguma dor ou de corrigir provisoriamente a dor causada por algum tipo de doença, tá? O exemplo que a gente colocou aqui foi colostomia, que é aquela bolsinha colocada de lado no intestino. Quando pega um pedaço do intestino e bota para fora na parede abdominal, coloca a bolsinha para as fezes saírem por essa bolsa. Ou seja, essa cirurgia, ela é só para diminuir alguma coisa, alguma dor ou melhorar os movimentos intestinais, já que o intestino da pessoa não está funcionando. Ela é paliativa. Então, você lembra assim, paliativa, já ouvi falar, fulano está com câncer em estado terminal, ele está em tratamento paliativo. O que isso significa? Quando a pessoa está em tratamento paliativo, é quando a doença que ela tem não tem mais cura, só tem um controle. Outro exemplo, antihipertensivos. Os medicamentos antihipertensivos, eles são só paliativos. Por quê? Hipertensão não tem cura. Então, os antihipertensivos são só paliativos. Diabetes também não tem cura. Então, os medicamentos para diabetes são só paliativos. E aí, continuando, as cirurgias divididas quanto à necessidade de realização. Nós temos cirurgia de urgência, emergência e eletiva. Cirurgia de urgência é aquela que deve ser realizada imediatamente com a finalidade de salvar a vida da pessoa. Ou seja, se a cirurgia não for feita agora, o paciente vai morrer. A cirurgia de urgência, ela pode ser realizada de 24 a 48 horas, ou seja, o paciente tem condições de aguardar pelo menos 24 horas, ou seja, ele não vai morrer nesse período, porém, se ultrapassar esse período de espera, pode ser que ele vá a óbito. E a cirurgia eletiva é aquela cirurgia que é marcada, que o paciente pode aguardar a melhor ocasião, daqui 1, 2, 3 meses, mas que ela tem que ser realizada em algum momento. Por exemplo, uma hérnia, correção de uma hérnia, ou a retirada. A pessoa morre de hérnia? Não. Ela tem condição de esperar, porém, em algum momento tem que ser feito porque incomoda. Então, essa é a diferença. O centro cirúrgico, a gente, a partir daqui, entra na questão do centro cirúrgico. O centro cirúrgico, todo mundo sabe, ele é uma divisão, são várias instalações agrupadas, ou seja, o centro cirúrgico vai ser composto pela Central de Material e Esterilização, que é a CME, vai ser também dividido pelas salas operatórias, dependendo do tamanho do hospital, do porte do hospital. Então, o centro cirúrgico nada mais é do que um conjunto de áreas e instalações que são agrupadas dentro de uma unidade hospitalar, onde permite a realização de atividades cirúrgicas nas melhores condições de segurança para o paciente e também para o conforto da equipe, tá? Então, qual é a finalidade do centro cirúrgico? É realizar intervenções cirúrgicas e encaminhar o cliente à sua unidade de origem, ou seja, fazer com que ele retorne para a enfermaria e depois retorne para a sua casa na melhor condição possível, de preferência curado, se for possível. O centro cirúrgico serve de finalidade de campo de estágio, ou seja, para vocês, para todo mundo da área da saúde, vai passar pelo centro cirúrgico na realização de estágio. O centro cirúrgico é um local onde também é feito o desenvolvimento de pesquisas, objetivando o desenvolvimento de pesquisas e novos estudos que melhorem as condições do paciente, tá? A localização. Dentro de um hospital, o centro cirúrgico ele deve se localizar numa área independente e longe da circulação de grande número de pessoas. Por isso que, geralmente, se o hospital for de andar, o centro cirúrgico fica no andar de cima, porque geralmente embaixo, no térreo, tem uma circulação muito grande de pessoas. E se não tiver andar, como por exemplo o regional, só tem andar lá na UTI, ele fica lá para o fundo, tá? Longe da circulação de pessoas. É localizado em área independente, livre de ruídos, tá? De barulhos, livre de trânsito de pessoas, de materiais estranhos ao serviço e também fica próximo à clínica cirúrgica. Também tem que ficar próximo à UTI e à RPA, que é a sala de recuperação pós-anestésica. Sempre que uma pessoa sai da cirurgia, ela não sai do centro cirúrgico direto para a enfermaria lá embaixo.
ela vai direto para uma sala onde ela vai se recuperar da anestesia, porque o tempo que ela se recupera da anestesia é o tempo onde ela pode apresentar alguma complicação. Então, a sala de recuperação pós-anestésica fica do lado da sala de cirurgia. Se o paciente apresentar qualquer coisa, hemorragia, se ele acordar desorientado, se ele demorar a acordar, tudo ele vai ser avaliado ali na sala de recuperação, tá? Então, como ele está próximo ao centro cirúrgico, é melhor para prestar um socorro em caso de necessidade. Números de salas de cirurgia em cada hospital vai depender de vários fatores. Do tipo de cirurgia que aquele hospital faz, se aquele hospital faz cirurgia de urgência ou só cirurgia eletiva, porque tem essas diferenças. Depende também da duração da cirurgia, se o hospital faz cirurgias rápidas ou se eles fazem cirurgias prolongadas, por exemplo. O hospital especializado em cirurgia cardíaca. A gente já sabe que cirurgia cardíaca são cirurgias demoradas, não são cirurgias rápidas. Também depende da especialidade cirúrgica, por exemplo, tem hospital que é só de trauma, tem hospital que é só de tratamento cardíaco, tem hospital que é só de acidentados e por aí vai. Também depende do horário de funcionamento, tá? Se é 24 horas ou se não é, do número de equipes cirúrgicas, se tem 2, 3 ou 4 equipes, ou seja, quanto mais equipes tem, maior o número de cirurgias, porque a rotatividade é maior. E depende também da atividade de ensino que aquele hospital abrange. Nós aqui temos poucos locais onde recebe aluno, mas, por exemplo, o Socorrão recebe, o Regional recebe, vai depender disso. O critério que o Ministério da Saúde estabelece é de uma sala de cirurgia para cada 50 leitos, ou de 2 salas para cada 50 leitos especializados. Ou seja, se o hospital tem 100 leitos, então ele tem que ter no mínimo 2 salas de cirurgia, tá? Por exemplo, o Socorrão, ele tem a divisão de especialidade? Não, o Socorrão ele atende vários tipos de especialidade, ele faz vários tipos de cirurgia, cirurgias neuro, cirurgias gástricas, enfim, faz vários tipos de cirurgias. As cirurgias obstétricas são feitas lá no regional, ou seja, a especialidade cirúrgica do regional é cirurgia obstétrica. Então, tudo vai depender disso. Aí, continuando, nós temos a divisão de estruturas do centro cirúrgico. Ele vai ser dividido em bloco operatório, a recuperação pós-anestésica e a CME. O bloco cirúrgico ou bloco operatório, ele é dividido em salas de operação bem equipadas, dependendo da especialidade, tá? Então, assim, se a especialidade é de ortopedia, os equipamentos, a maioria vão ser de ortopedia. Mas se for, por exemplo, igual um socorrão, onde a sala de cirurgia não é diferenciada, onde acontece a cirurgia ortopédica, acontece também a cirurgia de neuro, é você que vai equipar a sala. Se agora vai acontecer uma cirurgia ortopédica do fêmur, você já vai pegar, vai ter que saber quais são os materiais que vão ser utilizados para fazer a composição da mesa cirúrgica. A sala de recuperação pós-anestésica, ela vem com leitos equipados para atender os clientes nessa recuperação após anestesia, que se for geral a gente sabe que ela é bem complicada a recuperação, até que se normalize os sinais vitais. Depois que está tudo bem, que passou o efeito da cirurgia e que os sinais vitais do paciente se restabeleceram, aí sim ele pode ser encaminhado tanto para a UTI ou para a enfermaria, dependendo do seu estado de saúde. E a CME, que é o Centro de Material e Esterilização, é onde vai ser feito a limpeza dos materiais, onde é o expurgo, onde é feito a lavagem desses materiais na autoclave, enfim, onde vai ser acondicionado tudo. CME vocês provavelmente já sabem o que é, né? E quais os recursos humanos utilizados dentro desse bloco cirúrgico. Quem é que trabalha no bloco cirúrgico? É claro que são enfermeiro, técnico de enfermagem. O técnico geralmente são dois, o que auxilia a cirurgia naquele dia e o técnico circulante, que a gente fala, quem é o circulante hoje? Ah, é o técnico fulano. O circulante é o que é responsável pela reposição de materiais dentro do centro cirúrgico. Acabou luva, o circulante tem que repor. Acabou o fio cirúrgico, o circulante tem que repor. Precisa-se de um material na hora da cirurgia, o outro técnico está ocupado na cirurgia. Então, é o circulante que tem que pegar uma pinça, uma tesoura que faltou. Tem o pessoal da limpeza, que é o auxiliar de higienização, tem o auxiliar administrativo, mas geralmente ele atende os outros locais do hospital, então ele fica em outro local. O anestesista e o cirurgião, tá?
E aí nós temos o controle asséptico do centro cirúrgico. Nós temos a divisão de área restrita, tá? E a área não restrita. E a semi-restrita. A área restrita, como o nome já diz, é aquela área onde o trânsito de pessoas é privativo. Só entra quem realmente vai trabalhar ali e o paciente que vai ser operado. O limite ele é bem definido para a circulação de pessoas, tá? E o que tem nessa área restrita? Tem que ter um lavabo, tá? Um local para lavar as mãos, a sala para condicionamento de sangue ou órgãos. Se for um hospital que faz transplante de órgãos, tem que ter uma sala para guardar tanto o sangue quanto esses órgãos. Tem que ter o centro de recuperação pós-anestésica, ou seja, a sala de recuperação do paciente após anestesia. Tem a área de anatomia patológica, ou seja, só a gente está falando aqui de grandes centros. Locais, hospitais de grandes centros, eles têm uma sala onde faz a biópsia ali direto. Quando é coletado, por exemplo, o material de um tumor, já vai para a do lado para ser analisado, para ser feita a biópsia. Como aqui não tem, ele é coletado, esse material é colocado no vidro e aí encaminham para o laboratório. Tem que ter equipamento de raio-x, mas no caso, quando não tem, traz o material, o equipamento lá de baixo, como acontece aqui no Socorrão. O equipamento de raio-x tem rodinhas, onde o técnico de radiologia leva pelo elevador até o paciente, se precisar ser feito no bloco cirúrgico. Tem também corredor interno e sala de esterilização, tá? Que é a CME. A área semi-restrita é a área na qual é permitida a circulação de pessoas e também de equipamentos que não interfiram na rotina e nem no controle e na manutenção da asepsia da área, ou seja, que não coloque nada em risco. E aí vai ser composto pelo expurgo, que é uma área suja, onde fica o material sujo. A copa, que é como se fosse uma cozinha, é o local onde os trabalhadores ali lancham, conversam, enfim, descansam um pouco. Sala de estar, se tiver, né, com TV, sofá. Geralmente o que a gente faz aqui é na sala no repouso, tá? Tem a secretaria e a sala de preparo de material, tá? Isso aí tudo tem. A área não restrita é aquela área de livre circulação, em que não exige trânsito privativo, que é a área do vestuário e o corredor de transferência de macas, tá? Então, onde vai buscar a maca, o maqueiro retira lá esse paciente, porque como ele não está equipado com a roupa do bloco cirúrgico, ele tem que retirar em um local de transferência, tá? E aí, nós temos os elementos que compõem o bloco cirúrgico. O que tem que ser utilizado? Nós temos o vestuário masculino e feminino, se não tiver, mas tem que dar um jeito, aí você reveza. Corredor periférico, lavabo, como eu falei, local de lavagem de mãos, com as pias. Tem também que ter vaso sanitário, lógico, porque a pessoa não pode, a roupa do centro cirúrgico a gente sabe que não pode circular no restante do hospital, então tem que ter um banheiro lá em cima para os trabalhadores. Secretaria e posto de enfermagem, tem a área de copa, tem a sala de limpeza do material, o expurgo, a sala de repouso de estar. Tudo isso aqui eu já falei. Sala para guarda de aparelhos e equipamentos, tudo lavado, já dobrado, onde você vai pegar. Tem a rouparia, onde você joga a roupa suja, cada um vai lá e joga a sua. Tem a sala de reserva de medicamentos, é claro, as medicações, principalmente as anestesias, as medicações utilizadas durante a cirurgia, que são as medicações os sedativos, medicações para dor e os anestésicos. Sala de anatomia patológica, sala de cirurgia e a RPA, que é a sala de recuperação pós-anestésica. Tudo isso aí são elementos que compõem um bloco cirúrgico, tá? Então, a sala de operação, ela tem a norma sanitária que deve ser seguida, que o Ministério da Saúde coloca para seguir. O que isso significa? Que ela vai ser dividida em área física, pode ser pelo tamanho, como mostra aqui, ó. Área física, o tamanho da sala deve oferecer conforto e boa circulação para toda a equipe, ou seja, ela tem que ser grande o suficiente para uma circulação boa, mas também se for grande demais, pode dificultar essa circulação. A forma dela deve ser retangular, de entre 6 e 7 metros, ou pode ser oval. E o piso, ele tem que ser condutivo, o piso tem que ser de boa qualidade. Ele não pode ser um piso absorvente, ou seja, claro que numa sala de cirurgia vai pingar sangue no chão, vai pingar saliva, pus, urina ou qualquer outro líquido provindo do paciente.
Se esse piso for absorvente, o líquido vai penetrar. Então, não pode ser um piso absorvente, ele tem que ser resistente a agentes químicos, ou seja, o pessoal de limpeza joga produtos super concentrados nesse chão e ele não mancha, tá? Vai a gente jogar na nossa casa, a gente sabe que mancha. Então, o piso da nossa casa é totalmente diferente do piso de uma sala cirúrgica. Você pode até achar que é igual, os azulejos, a cerâmica utilizada, mas não é, tá? Ele não pode, ele tem que realçar a sujeira, ou seja, quando pinga alguma coisa, ele tem que mostrar que está sujo, ele tem que ser de cor clara, porque ele não pode mascarar a sujeira. E claro, tem que ser resistente ao choque e de fácil limpeza, tá? Ou professor, isso é um sonho, mas sim, tem muitos locais que não são assim, mas o ideal é que fosse, né? A sala de operação também deve ter as paredes ser de todo o material, toda a parede, e o teto tem que ser de material lavável, tá? De fácil limpeza e que não tenha cantos. Não pode ter cantos. Todos os cantos da sala cirúrgica do hospital são cantos arredondados, porque o canto ele acumula sujeira. Então, é tudo arredondado as paredes, o canto no chão, o rodapé ali do chão, é tudo redondo para facilitar a sujeira, a limpeza, perdão, para que não fique sujeira acumulada nos cantos. As portas, janelas têm que ser de forma que seja ampla, para facilitar a passagem de maca. Claro, as portas têm que ser bem amplas, não podem ter maçanetas, elas têm que facilitar a passagem de macas e equipamentos cirúrgicos, elas são daquelas do tipo vai e vem, né, com visores, ou seja, tem que ter uma janelinha de vidro para que toda vez que eu queira saber o que está acontecendo lá dentro, eu não entrar. Eu só observo pelo painel, tá? Tem que ter um painel de vidro. Janela também deve ser bem localizada, tem que trazer uma boa luminosidade ao ambiente e a ventilação artificial, claro que é realizada por ar-condicionado, ela vai proporcionar um ambiente confortável, tá? Ninguém merece trabalhar no calor. Quando dá problema nessas centrais é muito complicado, tá? Porque trabalhar no calor, você tá todo paramentado, você tá com sua roupa embaixo, tá com a roupa de centro cirúrgico, você tá utilizando um avental, touca, máscara, luva, o calor vai ser imenso, tá? A iluminação tem que ser boa, o mais natural possível, se puder, tá bom? E os lavabos, tá? Aqui, ó, os lavabos devem estar localizados próximo às salas de operação, tá? Por quê? Porque é onde eu lavo minha mão. Eu lavo minha mão e eu tenho que andar a menor quantidade de metros possíveis para chegar na sala de cirurgia. Se for muito longe, o que vai acontecer com minhas mãos que eu acabei de lavar? Eu vou contaminar. Então, a pia sempre é bem pertinho da porta do centro cirúrgico, para na hora que eu terminar de lavar, já virar e entrar para a sala de cirurgia, tá? E aí os equipamentos, nós temos as diferenças de equipamentos fixos e os não fixos, tá? Os equipamentos fixos, ó, eles devem ser de preferência de aço inox, todos os equipamentos de fácil limpeza, que a sujeira não grude, tá? E ter uma boa durabilidade, tá? Não pode ser nada de alumínio, porque alumínio enferruja, é lógico, tá? Os equipamentos fixos, perdão, são o negatoscópio, os interruptores e tomadas, isso é lógico que eles têm que ser higienizados sempre. O oxigênio, o óxido nitroso e o vácuo canalizado são aqueles caninhos que tem toda a parede do hospital. O foco central é aquela luz que fica em cima da maca cirúrgica. Então, aquele foco tem uma lanterna, não, tem uma lâmpada dentro. E você também é responsável por verificar antes da cirurgia se aquela lâmpada está funcionando, aquele foquinho. Porque se estiver queimado, você tem que informar. Porque não acontece cirurgia se o foco não estiver funcionando, se ele não acender, tá? E, claro, o ar-condicionado também é um equipamento fixo, tá? Equipamentos móveis, os equipamentos que não são fixos, as macas não são fixas, as mesas cirúrgicas também não. O foco auxiliar, ele tem que se mover para ele não ficar parado só em um local, então ele roda assim. O raio-x é portátil, ele vem lá de outra sala. Nós temos o carro de anestesia e de reanimação, que é o carrinho de parada, como o nome fala, carrinho. Então ele anda para ir até o paciente. O aparelho de pressão e garrote, as luvas, a mesa do instrumentador, ela tem rodinhas, por quê? Porque a gente pode rodar a mesa ao redor da maca de cirurgia para melhor fixação. Por quê? Porque se o cirurgião for esquerdo, vai ficar de um lado, se ele for destro, vai ficar de outro, tá? Se ele opera com a mão esquerda ou se ele opera com a mão direita. O banco giratório também, onde o
o médico senta, o cirurgião ou até mesmo você. O balde de lixo, isso é lógico, o aquecedor de soro, o balde para roupa, que é o hamper que a gente chama, onde joga a roupa suja, ou onde coloca as gases, as compressas, perdão, utilizadas durante a cirurgia, que vão ser lavadas e reutilizadas. São todos equipamentos móveis, tá? Então, basicamente, eu vou encerrar a aula por aqui. Material estéreo será assunto, a partir daqui, o assunto para a próxima aula, tá bom? Agradeço a atenção de todos até aqui e tchau, tchau.